bom dia. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus que está em Atos 15, sobre a contenda entre irmãos, que às vezes é necessária. Isso não quer dizer que eles não amem um ao outro, mas muitas vezes é necessária. Por quê? Porque às vezes é um motivo, né? E é o que aconteceu aqui com Paulo e Marcos. Vamos ver? Diz assim em Atos 15, o 37 até o 41. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Cilícia e Síria, confirmando as igrejas. Meus amados, você veja que houve uma contenda aqui entre Paulo e Marcos, mas havia o quê? Um motivo. Qual era o motivo? O motivo era que Marcos se apartou de Paulo na Panfilha. E Paulo não queria que isso ocorresse de novo, né? Ele não confiava, ainda não tinha sido feito uma confiança entre os dois. Então, por isso, ele preferiu não levar Marcos com ele. Mas ele levou com ele Silas, né? E Barnabé levou com ele Marcos, né? Barnabé era um homem sempre assim que apaziguava as coisas, né? A gente vê em todo o processo que Barnabé aparece, ele era um homem que apaziguava as coisas. Quando Paulo se converteu, ele que apaziguou Paulo com os irmãos. Ele que apresentou Paulo, né? Esteve ali com Paulo o tempo todo. E nesse momento, ele estava apaziguando mais uma vez, né? Então, a gente vê que, às vezes, existe contenda. Nós não somos perfeitos, né? Estamos buscando cada dia essa perfeição que Jesus, através do Espírito Santo, vai nos dando. Mas não somos perfeitos ainda. Não alcançamos a perfeição total. Somos humanos e cheios de falhas. E por isso, nós temos os exemplos aqui deixados na palavra de Deus, né? Se isso não ocorresse, não teria o exemplo aqui. A palavra de Deus é justamente isso. Tem os exemplos dos erros daqueles que estão aqui escritos para que nós aprendamos com eles. Que vai haver falha, que vai haver erro, que vai haver contenda, mas que nós temos que continuar fazendo a obra. E foi isso que Paulo fez. Paulo partiu para um lugar, né, com Silas, e Barnabé partiu para outro lugar com Marcos. E tudo foi bem. Continuaram fazendo a obra do Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Continuar fazendo a obra do Senhor. Nós vemos que mais para frente, né, tem um outro texto aqui para frente, no Atos, que Paulo pede para levar Marcos. Então, ele voltou depois a estar com Marcos. Eles não ficaram intrigados, nem chateados, nem ficaram murmurando um dos outros. Mas eles entenderam que naquele momento era necessário. Então, que nós também possamos entender quando é necessário, às vezes, uma contenda, porque é assim que somos. Precisamos, muitas vezes, discutir opiniões. E muitas vezes nós não concordamos uns com os outros. Mas nós precisamos entender que nós precisamos continuar fazendo a obra. Isso é o mais importante. E depois acertamos, como Paulo e Marcos fizeram. Um forte abraço para vocês e tenham um dia abençoado e abençoador. Amém?